Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 1 em diante, que diz: Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, e este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isto por justiça. Muitas vezes a gente não entende os processos e principalmente os planos de Deus. E os planos de Deus são tremendos para quem Ele os promete. E Deus tinha uma grande promessa na vida de Abraão. É exatamente por isso que Deus tira Abraão da terra do seu nascimento e do meio da sua parentela. E a viagem, a saga de Abraão é extraordinária, exatamente porque quando Deus o tira de lá, ele não sabia para onde ir. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado, ou seja, atribuído, para que ele fosse justificado pela sua fé no Senhor. É muito interessante, porque analisando os textos bíblicos, desde Gênesis até Malaquias, e de Mateus a Apocalipse, nós vamos ver Deus separando pessoas, levantando ministérios, escolhendo pessoas. E nós vamos ver que para cada um deles, embora Deus os tivesse usado para suas finalidades, nós vamos ver que é diferente. E no caso do velho Abraão, Deus o tira do meio da sua parentela para o levar para um lugar muito distante, do qual ele não voltaria mais a ver seus parentes, aqueles que são sangue do seu sangue. Mas, olhando o texto, analisando, meditando, eu chego à primeira conclusão: que Abraão nem sempre compreendeu os planos de Deus para a sua vida. E muitas vezes a gente para, olha, observa todos os acontecimentos e de repente a gente não encontra a resposta. A gente não sabe por que aqueles fatos, aqueles episódios estão acontecendo na nossa vida sem ter a razão clara de tudo que está acontecendo, nem o propósito delas. Mas o mais interessante é que antes de qualquer coisa, o velho Abraão, ele atende o chamado de Deus. Ele ouve o chamado de Deus, ele crê no chamado de Deus, e ele atende, obedece, sai com a sua comitiva, a sua casa, os seus empregados, seus pastores. E sem saber, porque o texto não nos dá a ciência de que Deus havia falado com ele antes da saída. Não, o texto diz: vai para o lugar, para a terra que eu te mostrarei. Percebe-se que houveram momentos em que
Abraão esteve confuso. Abraão esteve inseguro, sem saber exatamente o que fazer, como fazer para poder entender o que Deus queria com ele. Haja visto que Abraão jamais houvera ouvido até aquele momento a voz de qualquer outro Deus. Aleluia! Então eu percebo, analisando o versículo de número 2, que Abraão, num determinado momento, ele está inseguro, ele esteve confuso, sem saber exatamente o porquê de determinadas coisas. Mas é importante a gente ter em mente que Deus pode não explicar no princípio, mas nos vai fazer entender no transcurso. Primeira coisa que nós podemos realizar após o chamado de Deus ou no chamado de Deus é acreditar. Aleluia! Acreditar que Deus tem o melhor para a nossa vida. Se Deus em algum momento Ele está planejando uma mudança, uma alteração no curso da nossa história, é exatamente para mudar por causa do seu propósito. Aleluia! Deus não vai de maneira nenhuma mover você, seu ministério, sua vida, se não houver propósito. E no caso de Abraão havia um grande propósito. E esse propósito começaria exatamente na saída, no desligamento, no romper do cordão umbilical com tudo que Abraão havia recebido de informação, de costumes, de hábitos do seu povo. E nós vamos identificar dentro do texto bíblico que o grande anseio de Abraão era um filho. E é claro que por promessas de Deus, este filho geraria nações, um grande povo. Bom, até então, sem filho, sem nação, sem promessa. A promessa existia, mas ela não havia sido caracterizada, ou seja, ela ainda não havia acontecido. O milagre para a vida de Abraão ainda não havia acontecido. Então, quando Sara, sua esposa, num determinado momento, ouviu que daria luz, aleluia, porque Abraão está na sua tenda, Abraão está lá no fundo da sua tenda, imagino eu, pensando, sonhando, conjecturando, e de repente, 2 anjos, alguns textos bíblicos diz que era o próprio Deus, se achega até onde Abraão está, até o seu acampamento. E a Bíblia vai dizer que Abraão os recebe, manda preparar uma refeição, e ali depois da refeição, um dos anjos do Senhor comunica a Abraão: você e a tua esposa gerarão um filho. Nesse mesmo tempo, proximamente, quando voltarmos. E Sara ouve, ela está dentro da tenda, e ela ouve esta informação. E o texto bíblico nos dá uma informação relevante. Ela riu consigo mesma, não de deboche, penso eu, mas ela ri, porque a condição em que ela era na época, inviabilizaria qualquer tentativa de concepção. Não havia jeito humano, ou seja,
mesmo que ela quisesse. Mesmo que Abraão quisesse, as tentativas, imagino eu, foram muitas, mas todas frustradas, mas havia uma promessa. Aleluia! Havia uma promessa. Glória a Deus. E é claro que eu e você cremos que Abraão havia sido chamado para crer. Chamado de Abraão era para que este homem vivesse na fé, na confiança. Agora, quanto a Sara, ela ouviu que daria à luz a um filho. Ela ri consigo mesma, que ela já não tinha mais idade, condições orgânicas, físicas para gerar. Aleluia! Mas lá no livro de Gênesis, capítulo de número 18, verso 14, diz: haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa difícil para Deus hoje na tua história, na tua caminhada, na tua vida? Eu quero ser profeta de Deus, eu quero ser boca de Deus para a sua vida hoje. Não há nada impossível para Deus hoje na tua história, na tua jornada, na tua caminhada, porque Ele pode, porque Ele tem, porque Ele é, porque Ele faz. Ele pode todas as coisas. E o anjo disse: ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Aleluia! Ficam imaginando comigo aqui o interior, o coração, a mente de Sara com essa informação, um desejo ardente, a idade avançada, as condições físicas desfavoráveis, e de repente uma palavra. Glória a Deus, uma palavra que iria fazer daquele homem e daquela mulher, Abraão aproximadamente com 75 anos, Sara aproximadamente também nessa faixa de idade. Bom, mas ela ouve uma palavra. Aleluia! Eu quero lembrar você que nós não somos chamados por Deus para entender tudo o que acontece. Você não é chamado para saber como é que as coisas vão acontecer, de que maneira Deus vai realizar as suas promessas, como é que Ele vai livrar você, como é que Ele vai prover na sua vida, como é que Ele vai fazer o impossível, como Ele vai trazer à existência aquilo que não é como se já fosse. Não, mas você foi chamado para crer nele. Oh, aleluia! Você não foi chamado para questioná-lo, mas por quê, mas para quê, de que jeito, quando, de que maneira. Oh, glória! Ele fez a promessa. Aleluia! Ele fez a promessa e ele estava preparando tudo para cumprir a promessa que ele havia feito na vida de Abraão. Até então, até aquele momento, não era Abraão, era Abrão. Não era Sara, era Sarai. Mas, aleluia, começou o processo da mudança. Ele, não mais Abrão, mas sim Abraão, pai de multidões. E ela não mais Sarai, mas sim Sara, princesa. Tudo começa por processos. É importante você entender que tudo começa com processos. Não existe uma varinha de condão, não existe uma varinha mágica, não existe outro meio que não seja viver a cada dia aguardando do Senhor o cumprimento da sua promessa. Então, se nós não fomos chamados por Deus para entender o que acontece, mas para crer, então, quando a gente permite que Deus esteja no controle da nossa vida, nós podemos descansar e viver confiantes.
exatamente mesmo que tudo que está ao nosso redor diga que não tem jeito, diga que não pode, que não há meios, que não há condições clínicas, técnicas, médicas, psicológicas, orgânicas. Isso tudo para Deus é outra coisa. Aleluia, isso tudo para Deus é uma outra conversa, é um outro meio, é uma outra direção. Para nós é relevante, porque diz que nós não podemos, que não há meio, que não há condições, que a medicina talvez não esteja tão apta assim para poder fazer, tratar e concretizar o nascimento, ou não há condição financeira, não há meios na terra, ou conhecimentos, ou seja lá o que for, para poder realizar. Não, essa promessa de não poder, ou essa condição de impossibilidade não vem de Deus. Não é de Deus por uma simples razão. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Aleluia. Então, eu fico aqui imaginando, pensando, como é que homens como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Paulo, apóstolo, outros profetas maiores, outros profetas menores, Isaías, Jeremias, Obadias, Paulo e assim por diante, como é que esses homens venceram? Como é que esses homens ultrapassaram o limite? Aleluia! Como é que eles conseguiram? Fico imaginando como é que Paulo sobrevive a 5 naufrágios e a 5 quarentenas menos uma. Era impossível. Não havia homem que suportasse as quarentenas. Eram 40 chibatadas, com chicote de couro com pontas de pequenos ossos que dilacerava a carne. Já na segunda ou terceira chibatada, a pessoa perdia o controle orgânico, fisiológico. Pois Paulo aguentou 5 menos uma e se manteve fiel a Deus. Jó suporta uma perda. Jó suporta uma perda total na sua vida. Filhos morrem num só dia. Patrimônio é dilapidado num só dia. Ele perde tudo que ele havia ganho, que Deus lhe propiciou. E de repente, ele encontra forças para continuar acreditando, para continuar crendo. Me lembro de Daniel na cova dos leões. O edito foi promulgado, e aquele que orasse, transgredisse a lei do rei promulgada, iria para a cova dos leões. Daniel parou de orar? Não parou de orar. Orava 3 vezes ao dia e não fechou a janela. Eita glória! Ele não fechou a janela. Ele não teve medo. Aleluia! Viram Daniel orando. A notícia chegou no rei. A sentença foi executada. Cova dos leões. Aleluia! Eu fico imaginando Daniel na cova dos leões. Fico imaginando o rei, porque o texto bíblico vai dizer que o rei não comeu, não bebeu, não dormiu. E no outro dia, bem cedo, ele foi até a cova dos leões e Daniel estava vivo. Aleluia! Você não foi chamado, querido, para questionar como vai ser. Você foi chamado para crer. Aleluia! E nem sempre você vai entender. Porque Deus exatamente não nos chamou para entender. Deus não nos chamou para dizer, olha, eu vou fazer, mas vou fazer assim, vou fazer assado, e você concorda? Não.
Ele não chamou para que nós concordássemos com seus métodos, mas para que nós nos submetêssemos aos seus métodos e à maneira com a qual ele trabalha. Aleluia! Então, se nós não somos chamados por Deus para entender o que acontece, aleluia, mas para poder acreditar, acredite, aleluia, você precisa agora, nesse momento, acreditar que por tudo que está ao teu redor, dizendo que não há meios, não há condições, não há finanças, não há circunstância favorável alguma que te possa favorecer, creia. Eita glória, faz alguma coisa aí, meu irmão, faz alguma coisa, minha irmã. Começa a acreditar agora no Senhor. Aleluia. Porque é importante a gente começar a permitir que Deus controle as coisas na nossa vida. Aleluia. Por quê, pastor? Para agradá-lo? Não. Para a gente descansar nele. Aleluia. Para a gente descansar no Senhor confiando. Sofrendo, mas confiando. Sendo, quem sabe, até apedrejado, mas confiando. Sendo rejeitado, mas confiando. Sendo esquecido, alijado, mas confiando. Por quê? Porque é uma promessa. Aleluia. Deus lhe fez a promessa, mas eu tenho absoluta certeza que Ele não disse quando. Ele não lhe deu data. Aleluia. Mas Ele disse para você: creia, descansa, acredita, creia. Aleluia. Então, quem sabe você esteja atravessando hoje uma dificuldade tão grande de acreditar, de crer, de se sujeitar. Aleluia. No versículo 6 do capítulo 15, lá do livro de Gênesis, e Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, ele foi justificado porque creu. Aleluia. Ele não foi justificado porque era santo. Aleluia, porque não pecava. Ele foi justificado exatamente porque acreditou. Glórias ao Senhor. E se ele acreditou, você pode acreditar também. E eu digo a você que muitas vezes ao nosso derredor, olhamos para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, para cima, para baixo e não vemos saída. A gente não vê saída. A gente bota a mão na cabeça e diz: bom, e agora? Como é que vai ser? Eu não estou vendo meios. Eu não estou vendo saída, eu não estou vendo como, eu não sei o que eu tenho que fazer. E aí parece que nós estamos atados. Nós estamos presos. Nós estamos dentro de uma condição que não nos propicia meios de saída, de solução. Mas aí é que a coisa começa a mudar. Aquietai-vos. Salmos 46:10, aquietai-vos. Oh, glória! A palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia! Então hoje, agora, eu convido você a dar um passo de fé e simplesmente permitir, porque tem hora que a gente não quer que ninguém controle, não quer que Deus se intrometa, que Ele atravesse, que Ele controle. A gente quer resolver. A gente quer viver um milagre de qualquer jeito. Numa certa feita, demorando a promessa, afinal de contas, Abraão tinha aproximadamente 75 anos.
quando lhe foi feita a promessa, e ele espera por quase 25 anos o nascimento de Isaac. Mas estava demorando. Estava demorando a ponto de Abraão, de repente, repensar em algumas possibilidades. E Sarai vem com uma proposta. Havia a escrava egípcia, Agar. Então, naquele tempo, se usava casar-se com mais de uma mulher. Então, qualquer das mulheres com que o líder, neste caso Abraão, se deitasse, o resultado de um filho vindo ao mundo era de propriedade de Abraão, no caso. Eu quero pensar que eu gosto de pensar que ele resistiu. Eu gosto de pensar que Abraão repensou, pensou. Não era bem o que Deus havia prometido, mas de repente era alguma coisa. E eu não quero aqui, muito pelo contrário, colocar Abraão como uma pessoa que de repente pensou, articulou e passou na frente de Deus, mas a ideia dele, de Sara, só tinha uma chance de dar certo. E essa chance era zero. Exatamente porque era das entranhas, ou seja, era Sara quem daria à luz a um filho de Abraão. Não tinha jeito de ser diferente. Aleluia! Então ele aceita a proposta de Sara e se deita com Agar e gera um filho, Ismael. Aleluia! E na geração desse filho, eu creio que Abraão deve ter ficado muito feliz. Era um filho, mas não era o da promessa. Não era disso que Deus havia falado com Abraão. Aleluia! E de vez em quando, em algum momento da nossa vida, a gente quer tanto uma coisa, a gente quer tanto ser feliz, que de repente a gente mesmo fabrica o milagre. A gente quer fabricar o milagre, favorecer a Deus para que esse milagre, para que essa promessa se concretize, se materialize, e de repente a gente acaba colocando os pés pelas mãos e fazendo exatamente o contrário daquilo que Deus mandou fazer. Mas era aquilo que Deus havia mandado Abraão fazer? Não. Era um filho. Mas não era o da promessa. Aleluia! Jesus não viria da genealogia de Ismael, mas de Isaac. Por quê, pastor? Porque ele era o filho da promessa. Você não precisa passar na frente de Deus para poder fabricar, para poder antecipar, para tentar favorecer Deus, para tentar ajudar Deus. Lembre-se de uma coisa, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o gerador do milagre, Ele fez o mundo, o universo e tudo que nele há. Ele não precisa da tua ajuda. Ele te chamou para crer, Ele te chamou para acreditar. Glórias a Deus, Ele chamou você para ficar firme na promessa, na aliança com Ele. Ele não determinou tempo. Ele não deu hora, dia, mês, ano. Ele disse que ia fazer. Aleluia. Então, uma certa feita, passado algum tempo, Ismael já era de uma certa idade quando Sara engravida. Aleluia. Começou a se cumprir na vida de Abraão aquela promessa feita na tenda. Aleluia! Não havia naquela época o calendário, o nosso calendário, não é janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Eu não sei que tempo o anjo visitou Abraão de novo, mas ele já era pai. E para gerar o que Deus queria gerar através de Abraão, teria que vir Isaac. De Isaac, Jacó.
E da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, Davi. E da linhagem de Abraão, Isaque, Jacó e Davi, Jesus. Essa era a escolha de Deus. Oh, aleluia! Quem sabe a sua promessa tenha uma grande escolha de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a sua família, e você não sabe, você quer realizar. Você já quer colocar o plano em prática. É do meu jeito. Eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer porque está demorando muito e o tempo está passando. Meus cabelos estão ficando brancos. Eu já não tenho a mesma vitalidade. A aposentadoria está chegando. E de repente eu tenho que... Vamos, né? Tem que viver, desfrutar um pouquinho. Não precisa nada disso. Tu não foi chamado para fazer milagre. Eita glória! Tu não foi chamado para fazer milagre. Deus falou com você para que você cresce, para que você acreditasse, para que você esperasse, porque enquanto você acredita, enquanto você espera, Ele trabalha. Oh, aleluia, Ele trabalha, Ele está trabalhando agora, Ele está trabalhando nesse exato momento. Aleluia, você está sendo justificado. Justificado por quê? Porque está crendo. Está sofrendo, mas está crendo. Está chorando, mas está crendo. Está esperando, está doendo, mas está crendo. Aleluia. E a partir do momento em que a gente permite que Deus esteja no controle da nossa vida, nós podemos confiar, podemos descansar e viver confiantes. Porque nós não fomos chamados para ver. Nós não andamos mais segundo aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Aleluia! No céu as coisas acontecem diferentes. Hoje você não tem, e hoje você não é. De repente ninguém nota a sua presença. Ninguém nota quem você é. Mas no céu você já tem. No céu você já é. Aleluia. Porque no céu as coisas acontecem diferentes. No reino de Deus as coisas acontecem diferentes. Aqui a coisa acontece, né, paulatino, cronologicamente falando. Minuto a minuto. São 60 segundos para cada minuto e 60 minutos para cada uma hora. E assim sucessivamente. Aleluia. Então, peraí. Nós reclamamos do tempo. Mas o que fazemos para remir o tempo? Oramos, clamamos, pedimos, choramos. Começa a fazer alguma coisa. Aleluia. Eu digo reiteradas vezes, quem faz qualquer coisa, não sabe o que está fazendo. Não é qualquer coisa. É crendo, é sendo grato, é exaltando, é louvando, é bendizendo, é enaltecendo. Porque há muitas formas de fazer qualquer coisa. Abraão vai lá e faz qualquer coisa. Sarai deu uma ideia para fazer qualquer coisa. E isto agradou a Deus? Acho que não. Penso que não. Mas como esse menino, Ismael, saiu das entranhas de Abraão, Deus o abençoou. Aleluia. O mundo padece por causa disso até hoje. Mas o filho da promessa, na genealogia de Abraão, Deus tinha o propósito, enviar o Salvador Jesus Cristo. Passaram-se anos, mas bota ano aí, muitos anos, de Abraão até Jesus.
Muitas vezes a gente imagina que aquela promessa vai acontecer quando a gente sai da porta da igreja para fora, dobra a esquina e a gente se depara com um milagre. Às vezes, Deus mexe com a humanidade, Deus mexe com o governo de um país inteiro, Deus mexe com uma lei, Deus derruba uma lei, Deus levanta uma lei só para cumprir uma promessa na vida de um servo dele. Aleluia! E quem sabe, no dia de hoje, Deus esteja movendo as águas ao teu favor, as leis ao teu favor. Deus esteja movendo pessoas ao teu favor e você não sabe. Nem elas sabem que estão sendo movidas por Deus para te beneficiar. Aleluia! Maria gera a Jesus, que 33 anos depois morre na cruz do Calvário para salvar a humanidade. E nós estamos exatamente há mais de 2000 anos, 2021 anos, mais precisamente, aguardando a volta do Salvador. Mas ele vem. Aleluia, ele vem. Bendito seja o nome do Senhor, ele vem. Ele vem. Ele disse que voltaria para nos buscar, e ele vem. O tempo é do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Foi ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Você foi escolhido, você foi escolhida para crer, para acreditar. Você não é mais qualquer um que recebe uma informação agora, entra pelo ouvido direito, sai pelo esquerdo. Não, tem uma promessa de Deus para a sua vida, tem justificação de Deus para a sua vida. Haveria alguma coisa difícil, impossível a Deus para a sua vida? Não. É no tempo determinado, é na hora determinada, é na hora do Senhor, é no momento do Senhor. A gente pensa com a nossa cabeça, né? Cabeça de ser humano. Não, deve estar difícil, Deus deve estar trabalhando demais e Ele deve ter encontrado muitas dificuldades, impedimentos para poder entregar a mim aquilo que Ele prometeu. Nada. Ele faz a hora que Ele quer, do jeito que Ele quer, com quem Ele quer. Ele move céu, terra, leis, governos, políticos, só para entregar nas mãos daquele a quem Ele fez uma promessa. Você foi chamado para crer, para acreditar, para ficar de pé. Aleluia! Então aguarda. Então espera, se levanta aí, agora. Aleluia, eu creio que nesse momento eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu creio que neste momento Deus está tomando você pela sua mão direita. E como fez Pedro e João lá na igreja, lá na porta formosa do templo, Ele deu ordem. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Levante em nome de Jesus. Aquele homem levantou? Não levantou. Ele não estava acostumado a ficar de pé. Você também não está acostumado a receber tanto milagre, o maior milagre da sua vida. Aleluia! Então eles o tomam pelas suas mãos e o colocam de pé para que ele adquirisse equilíbrio. E a Bíblia vai dizer que após se equilibrar, ele entra saltando, pulando e glorificando a Deus dentro do templo. Aleluia, creia, acredite, glória a Deus. E vou te dizer mais, se você é de fé, se você foi chamado para crer, você vai fazer um culto de ação de graças, não depois de receber, agora, antes de receber, antes de tomar posse. Aleluia!
Por quê, pastor? Porque creu. Porque acreditou. Creia, acredite. Permita que Deus esteja no controle de tudo. Da sua fé, do seu casamento, da sua vida, do seu profissional, do seu espiritual. Ele esteja à frente. E descansa. Descanse crendo. Confie. E não abra mão. Nunca. Acredite. O teu Deus é fiel.